Muito bom dia! Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2017. Nosso tema hoje é propósito em ação. Inspirado no programa que a gente fez ontem, na verdade no último mês, né? A gente teve 3 workshops, né? 3 momentos diferentes com os trainees e estagiários numa empresa chamada Nitroquímica, que fabrica nitrocelulose, que é uma matéria-prima usada em muitos lugares, entre elas o esmalte de unha. E a gente foi fazer um programa de desenvolvimento de trainees e estagiários com os jovens. Aliás, o primeiro Café com Edu deste ano, eu estava indo fazer o primeiro encontro com eles, onde eu falei das novas gerações, e foi inspirado um pouco também nesse encontro. Bom dia, Ana Lúcia. E ontem a gente terminou o módulo de propósito e caminhos, que a gente chama, né? Que basicamente é uma adaptação do RUA, o programa nosso Rede Ubuntu de Aprendizagem, que é feito para pessoas físicas, né? É aberto ao público, e a gente faz isso dentro das empresas para ajudar os jovens a refletirem sobre que direção que eles querem caminhar, que direção é essa que eles querem carregar e levar a vida deles, e quais são os caminhos que eles podem trilhar dentro daquela empresa que ornam com o propósito deles, com a direção deles. E foi delicioso, né? Eu amo fazer isso. Eu estava com a Pata, com a Mari, outras facilitadores da Rede Ubuntu, e foi delicioso a experiência. E inspirado nesse encontro, eu queria falar hoje sobre isso, sobre propósito em ação. Na verdade, até a gente tem inscrições abertas para os RUAs, né? RUA, se você não conhece, é o Rede Ubuntu de Aprendizagem, que é o nosso primeiro programa de empreendedorismo. É um programa voltado para reflexão de propósito e mapeamento de caminhos. Ele basicamente segue uma lógica, até ontem mesmo no workshop a gente apresentou o vídeo do Simon Sinek, né? Simon Sinek, que ele fala, o TED, se você não assistiu, vale a pena, né? Pois é, Rafa, aí ó. Rafa, ex-aprendiz da Natura, está aqui nos assistindo e fez esse programa para jovens dentro da Natura com os aprendizes. A gente fez isso durante 5 anos. A gente fez esse programa já com trainees da Johnson & Johnson, DASA, que é laboratórios, né, Delboni e tal. A gente fez com trainees da BRF, e a repercussão entre os jovens é muito legal, né? E aí, inspirado nisso, eu resolvi falar sobre isso, porque é isso que está dentro de mim nesse momento, né? A importância, né? E aí eu estava falando do Simon Sinek, né? Que é o TED, que se você não assistiu, vale muito a pena assistir, que é The Golden Circle, né? Ou o Círculo Dourado, que ele diz que ele fez uma descoberta pesquisando alguns líderes e algumas empresas líderes também, e ele descobriu o why, how, what, né? O quanto que a gente precisa seguir essa ordem, né? A gente descobrir e falar sobre por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, depois como a gente está fazendo o que a gente está fazendo, que basicamente é o como é sua proposta de diferenciação, as suas estratégias de diferenciação, e o que é exatamente o produto, a tangibilização daquilo que você está entregando, né? Bom dia, Xê, tudo bem? Prazer ter você aqui também. Thaís também, Luiz Paulo, bombando aí, galera. E então esse é um TED que vale a pena vocês assistirem, se vocês não assistirem, Why, How, What. Isso é um raciocínio muito lógico do ponto de vista mercadológico, né, de marketing, que é, cara, por que eu tô querendo fazer o que eu estou fazendo, como eu vou fazer isso e o que eu tenho que entregar para tangibilizar essa causa, né? Essa crença do porquê, né? O RUA, o empreendedorismo, está calcado em cima disso, né? É engraçado que como nosso modelo educacional ele foi todo montado ao inverso. Basicamente, até com os jovens, tem muita pergunta de o que você vai ser? O que você vai trabalhar? Que tipo de profissional você vai ser? Que empresa que você quer trabalhar? O que? E a gente está muito se debatendo sobre que caminhos, que coisa que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para sobreviver, etc. E pouco se investe numa reflexão sobre para que direção, por que eu vou fazer o que eu vou fazer, para aí depois você passar a discutir o como e o que.
Obviamente isso é uma dança, na verdade, porque depois quando você vai para o que, você volta para o porquê. E essa é uma dança constante. O Rua, ele é um programa que foi criado justamente como um contramovimento para ajudar as pessoas a refletirem sobre porquê e como. E quais são as possibilidades de caminhos que eu tenho como realizar esse meu propósito, né? Então, ó, a Ana Lúcia está escrevendo aqui, ó, gostei dessa sequência, por quê, como e o que. Sempre iniciei com o que. Exatamente, a gente sempre está se debatendo com o que. Que produto que eu vou lançar, que serviço que eu vou lançar, etc. E está provado já que as pessoas se conectam, se mobilizam, e aí o Simon Sinek, inclusive, ele traz exemplos da Apple ou do Martin Luther King, o quanto que a fala deles foi calcada em cima do porquê. I have a dream, como diria Martin Luther King. Ou mesmo Apple, que basicamente suas campanhas batiam na tecla do think different, né? E, aliás, by the way, eu acho que a campanha da Apple agora deu uma desvirtuada porque eles estão batendo muito na tecla do quê, né? O feature da câmera, por exemplo, né? E aí falta um pouco falar do porquê de novo, né? E alimentar isso. Mas isso é um outro café com Edu, né? Então, só voltando, o Rua, ele é um programa que a gente faz desde 2011 aqui em São Paulo. Ele é um programa voltado para reflexão do porquê e do como, né? Por que eu faço? Ó, a Bia acaba de entrar aí, acabou de sair do Rua também, o ano passado, né? E ex-participante do Rua. Então é um programa voltado em 3 fases, ele é dividido em 3 fases, uma primeira etapa de coleta, de autoconhecimento, de exercícios que a gente vai fazer, aí depois tem uma segunda etapa de construção de propósito, e o propósito para nós está baseado numa construção de talentos, você se apoderar, você ter consciência sobre seus talentos, e também os valores, aquilo que te energiza, aquilo que te mobiliza, aquilo que te dá tesão, né? Então basicamente o nosso propósito é formado para aquilo que a gente faz muito bem, que está incorporado na gente, que a gente está praticando já há anos, e aquilo que eu estou me mobilizando, né? Esse movimento corporal, inclusive, né? Que o propósito tem. E o Rua está voltado para a gente trabalhar isso. Então, uma primeira etapa de coleta, uma segunda etapa de reflexão de propósito, e aí uma terceira etapa de que, como o propósito normalmente é muito abstrato, a gente pega nessa terceira etapa e começa a trazer para a terra. Como é que eu consigo começar a colocar o propósito em prática, em diferentes caminhos. E aí também tem uma série de paradigmas que a gente vai quebrando para que ajudar as pessoas a caminharem, né? Por exemplo, uma questão de foco às vezes atrapalha, né? E a gente foi treinado para ter foco na Revolução Industrial e, portanto, eu fazer diferentes atividades não faz sentido, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar o meu exemplo pessoal sobre minha reflexão de propósito e mapeamento de caminhos, que é uma coisa que eu faço há 10 anos e continuo fazendo. O Rua é um programa que ele não é só válido para fazer uma vez, ele diversas vezes é válido fazer. De tempos em tempos é válido fazer, né? O meu propósito, por exemplo, passa por inspirar as pessoas na expressão de suas luzes. Essa é a frase de propósito que me inspira. Basicamente, eu adoro inspirar e eu adoro que as pessoas expressem suas luzes. Luzes no sentido do que elas têm de melhor, do propósito delas, e expressão porque eu gosto de concretizar. Eu gosto que as pessoas peguem essas reflexões e façam alguma coisa. Eu tenho uma crença e acredito fielmente que quanto mais as pessoas fizerem isso, melhor vai ficar o mundo. Se elas colocarem, é uma escolha diária que a gente faz, todo dia. Eu posso expressar minha luz, ou posso ficar apegado a determinados aspectos que não me levam a lugar algum. E aí, o quanto eu estou dedicado a colocar esse propósito, essa luz em prática. Então, o meu propósito hoje passa, ou na verdade, acho que desde que eu nasci, né, mas com consciência recentemente, é inspirar as pessoas na expressão das suas luzes. O que eu faço? Quais são os caminhos que eu tenho de execução desse propósito? Eu sou coach, tá? Formado por algumas escolas e tal. Sou facilitador de programas educacionais. Eu sou marqueteiro,
né? Trabalhei com marketing, continuo fazendo marketing de vários projetos que eu trabalho. Eu sou educador, no seu sentido mais amplo da palavra. Eu sou escritor, lancei um livro, o último Café com Edu falei um pouquinho do livro, As Raízes do Empreendedorismo. Eu sou palestrante, então também trabalho com palestrante. Eu trabalho com palhaço, sou estagiário da Consuelo e da Solenta, né, ou etc, ou tal, e está em práticas aí. Isso só para dizer algumas coisas que eu tô fazendo, né? 7 coisas, ó. E aí alguém que pode olhar para mim, e algumas vezes, algumas pessoas no final das contas acabam me encontrando anos depois, né, que faz muito tempo que não me encontram, e fala assim, nossa, Edu tá perdido, né? Tadinho, né? O cara faz 7 coisas. Cada uma dessas coisas tem um sentido em relação ao propósito. Tem um sentido maior, que é inspirar as pessoas na expressão das suas luzes. Ser facilitador, educador, escritor, palestrante, são formas, é o quê? É o que eu faço para entregar aquilo que é o meu propósito maior. Né? É como efetivamente eu vivo também, né? Eu ganho dinheiro, eu entrego, eu inspiro as pessoas, eu toco. Né? O Rua basicamente nasceu de um processo, inclusive, que obviamente em construção colaborativa, com várias pessoas que fazem parte da Rede Ubuntu, né? E que, de alguma maneira, também eu vivi pessoalmente, né? Onde eu não sabia para que direção. Né? Eu quero mudar, eu estou incomodado. O Rua é feito para essas pessoas. Eu estou incomodado. Eu não sei muito bem de onde vem esse incômodo, mas eu estou incomodado, eu não sei para que direção que eu quero ir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu saio desse lugar e vou para onde? Ou eu não preciso nem sair desse lugar, eu estou na mesma empresa, vou para onde? Quero mudar de área. O Rua é feito para esse momento, onde estabelece uma direção, dá um norte e aí mapeamento de possibilidades. Eu sou fascinado pelo Rua porque a partir do Rua muitas inovações acontecem. Caminhos que não existem e você começa a trilhar, porque é o cruzamento de diferentes caminhos, né? De alguma maneira, esse processo ele faz você encontrar com você mesmo, com a sua luz e com a sua sombra. E eu digo isso por experiência pessoal. Né? E o Rua, em 7 encontros presenciais, de 3 horas e meia mais ou menos, coletivo, né? É feito individual também, mas a maior parte a gente faz coletivo. A gente faz desde 2011, tá? Mais de, sei lá, 400, 500 pessoas já fizeram o Rua. E tem alguns aqui assistindo nós, inclusive, né? E acho que podem confirmar isso, né? Que ele, de alguma maneira, não te dá a resposta está dentro de você. O que a gente faz é criar um processo para pegar uma pergunta gigante, que é uma pergunta, o que eu quero fazer da minha vida? E a gente quebra em perguntas menores nessa sequência do porquê, como e o quê. E a gente vai construindo isso. A Simone está dizendo aqui, ó, vem para o Rio também, Edu. Simone, a gente tem esse desejo, de verdade, né? Hoje em dia a gente tem o Rua onde? Aqui na Vila Madalena, em São Paulo. A gente tem em Curitiba, com a Ana, inclusive, a Ana que está aqui nos assistindo, é facilitadora do Rua, junto com o Rosser, lá em Curitiba, 2 excelentes facilitadores. A gente tem em Campinas, com a Mari e a Tati, também excelentes facilitadoras. E a gente tem em Cotia também, com a Tati e a Verônica, também excelentes facilitadoras. O objetivo, né, o nosso sonho é que o Rua se espalhe de fato, né? E aí, portanto, se você gostou dessa ideia e tal, faça o Rua, obviamente, sim, né, se inscreva. As inscrições estão abertas, as turmas começam agora em março. E se você acha que alguém pode se beneficiar com o Rua, por favor indique, recomende ele aí, escreve aí o nominho, a gente entra em contato, inclusive, manda as informações, porque o Rua é difícil de explicar, né? Toda inovação é difícil de explicar, né? E o Rua, de alguma maneira, aconteceu em 2011. Hoje em dia, tem alguns programas de propósito, eu não nego, tá? Virou uma indústria, no final das contas, o negócio de propósito. A gente começou lá atrás e o negócio foi se proliferando. Obviamente, esses programas todos têm diferenças, né? Eu posso dizer quais são os diferenciais do Rua.
os diferenciais do Rua passa por a gente orna com o que a gente fala, eu acho. E isso já foi falado por várias pessoas, porque no final das contas a gente está no mesmo processo que todo mundo, né? Então acho que esse é um primeiro diferencial. O segundo diferencial é que ele tem uma parte abstrata, de espiritualidade inclusive, e tal, de mais abstrata de propósito, mas ele traz para o concreto, ele tem uma parte mais pragmática mesmo, de beleza, eu saio e faço o quê? Um dos maiores problemas de muitos programas de propósito, que eu já fiz alguns, é que eles te largam na abstração. E aí você não sai, você fica lá patinando, porque você não sai do lugar, né? Então, como é que eu saio do lugar? E de alguma maneira o Rua procura, obviamente não resolve tudo, mas procura te impulsionar, né? A Valéria está escrevendo aqui, ó. Ô Simone, Simone escreveu que tem interesse aí, ó. O maior problema é quando estamos neste período de transição e perdidos, também estamos sem grana. Super gostaria de participar, mas desempregado há 4 meses. Como lidar? Boa, Valéria, ótima pergunta. E agradeço. E olha só, isso por que a gente orna, tá? Sendo bem honesto com você, desde que a gente criou o Rua, a gente usa uma coisa de abertura de preços, tá? Então a gente tem um preço referência lá, Valéria. E a gente dá o preço referência, só que é o participante que decide quanto que ele paga, tá? É importante que pague. Essa é a nossa experiência nesses anos todos que a gente está fazendo, para dar valor, inclusive, ao programa, tá? Mas a gente tem flexibilidade de conversar quanto que você vai pagar, dependendo da situação que você tiver. E mesmo que você, de repente, pague um valor menor do que já aconteceu, e futuramente, quando você acha algum trabalho, ou quando você está já sendo remunerada, as pessoas voltam a pagar. Porque, de alguma maneira, a gente está financiando momentos onde as pessoas estão com dificuldade mesmo. Honestamente, cara, nós estamos aqui, óbvio, também queremos ganhar dinheiro, mas a gente está aqui por um propósito maior, que é espalhar o empreendedorismo, fazer com que cada vez mais pessoas efetivamente reflitam sobre seus propósitos e coloquem os propósitos em prática, né? Então, isso está expresso no preço, inclusive, Valéria. Então, sugiro que, se você tem interesse, entre em contato, tá? Se inscreva, entre em contato com os facilitadores, eles vão conversar com você e aí é definido o preço, né? A nossa experiência mostra que, inclusive, a decisão de quanto você vai pagar é um processo de consciência seu. A gente não faz isso só por inocência. A gente faz isso porque, inclusive, o próprio processo de pagamento é um processo de desenvolvimento. De quanto que eu dou de valor para o programa, de quanto eu tenho esta capacidade de situação financeira neste momento, e como é que eu faço esse jogo e crio novas possibilidades para que eu consiga andar para frente, ao invés de ficar parado por este motivo. Então, sugestão, tá, Valéria? Respondendo a tua pergunta. Então, a gente tem programas em Campinas, Cotia, Rua, Vila Madalena, aqui em São Paulo, e Curitiba. As inscrições estão abertas, começam em março. Se você tem interesse ou sabe de alguém que tem interesse, conhece aquele amigo que está meio de saco cheio, está perdido, não anda, fica e tal, cara, chama ele, conversa e fala, cara, você precisa fazer esse programa. A maior parte das inscrições que a gente tem dos Ruas desde 2011 são de ex-participantes do Rua, porque eles viveram a experiência e sabem quais são os efeitos disso, tá? Apesar do nosso símbolo da Rede Ubuntu ser uma árvore, a gente não é um programa de muito abraçar a árvore, não. A gente tem uma parte, obviamente, abstrata, a gente usa o lúdico, sim, a gente acredita nisso porque isso tem uma função, inclusive, de desenvolvimento humano, só que isso, obviamente, com contexto. A gente sabe por que a gente está usando e os participantes entendem por que a gente está usando determinadas, porque a gente sempre faz as conexões. Então, não tem a ver com isso. Beleza? Mais perguntas aí, ó. Mais perguntas sobre Rua, sobre propósito em ação. Alguém tem mais alguma coisa aqui para a gente bater um papo? Então as inscrições estão abertas, estão no nosso site, estão na própria página do Facebook da Rede Ubuntu, você encontra as informações. E se você não encontrar as informações, entre em contato comigo que eu mando as informações. Tá? Esse é um programa que eu tenho um carinho enorme, é um sonho nosso. Todos da Rede Ubuntu, na verdade, têm um carinho enorme por esse programa. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente criou o Rua levou 2 anos, Rua em São Paulo, aquele levou 2 anos para ficar em pé financeiramente, tá? Para ele conseguir dar e girar.
A Cris Vilar aqui, ó, tá postando o link, ó, tá vendo? Ó? A Cris que tá cuidando de mim aqui, esse é o propósito dela, na verdade, cuidar das pessoas, né? E ela tá aí com o link e tá... tem aí o link para vocês se inscreverem, tá bom? Simone tá pedindo aqui para falar da Rede Ubuntu. O que você quer saber sobre a Rede Ubuntu exatamente, Simone? A Rede Ubuntu é uma rede, efetivamente, tá? Uma organização em rede. Isso leva a outro Café com Edu pra gente falar. Mas hoje nós temos mais ou menos umas 60 pessoas envolvidas de maneiras diferentes, em níveis e intensidades diferentes, voltadas todas para construção do empreendedorismo, para a gente espalhar o empreendedorismo pelo mundo. A gente tem vários programas, né? E a gente quer espalhar o empreendedorismo por quê? E aí vamos começar do porquê. Vamos fazer o exercício rapidinho do porquê. Rede Ubuntu, por que existe? Para que o empreendedorismo se espalhe, para que cada vez mais pessoas reflitam sobre seus propósitos, olhem para si, olhem para as pessoas ao lado e olhem para os projetos que eles estão fazendo de uma maneira diferente, tá? Isso é por que a gente existe. A gente acredita que ao fazer isso, certamente o mundo vai ficar diferente. 2, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de programas educacionais, tá? O como, né? Quais são os nossos diferenciais, vai? Só indo para o como. A gente tem programas usando toda uma parte de educacional, integral. Então, nossos programas todos, do ponto de vista diferencial, têm a integralidade. Isso quer dizer, trabalha corpo físico, trabalha corpo emocional, trabalha mental, trabalha espiritualidade. Então, essa é uma característica fundamental. Acho que um outro diferencial enorme é que é feito por pessoas que vivem a experiência, que estão no processo do empreendedorismo. A gente aqui não fica só falando, a gente tenta, a gente busca, porque a gente também falha, a gente também busca fazer aquilo que a gente está falando, né? E finalmente eu acho que a gente tem um diferencial importante aí, que é o próprio empreendedorismo, tá? Que é essa metodologia e esse processo que a gente criou e que a gente vem se espalhando aí, tá? O que a gente faz? A gente faz programas como o Rua, por exemplo, a gente faz programas de pessoas físicas, e aí a gente tem o Rua, a gente tem o Mãe Ser Mãe, a gente tem Empreendedoria, que é voltado para pessoas acima de 50 anos, tá? E a gente tem Pit Stops, né, que são programas voltados para desenvolvimento de competências. A gente tem um Pit Stop vindo aí sobre as crenças limitantes, aquelas crenças que impedem a gente de caminhar. Então tem vários programas voltados para pessoas físicas, e aí a gente tem vários programas para pessoas em organizações. Então a gente tem o MOR, que é construção de equipes, os famosos team buildings. A gente também faz palestras dentro de empresas, a gente faz desenvolvimento de jovens e seleção de jovens. Tá? Então a gente tem um programa chamado Ser Eletivo, a gente tem programa de desenvolvimento de trainees, de estagiários, de aprendizes, a gente tem Change Management, quer dizer, a gente tem vários programas aí rolando que as pessoas estão fazendo. A Érica certamente farei aí, está falando, e a Simone disse como se associar é aberto. A gente tem uma reunião uma vez por mês chamado Sentindo o Clima, onde a gente fala sobre como funciona a Rede Ubuntu e como fazer parte dela, tá? Acontece toda a primeira segunda-feira do mês, das 8 às 10 da manhã, chama Sentindo o Clima. Simone entra em contato através do nosso site, contato@redeubuntu.com.br, a gente manda informações sobre o próximo encontro, tá bom? Feito, galera! Mais alguma dúvida? Grande Medina, Luiz Gustavo Medina aqui junto com a gente, Cris... Obrigado aí. De novo, o link está aí, tá? Nos comentários aqui, tanto da página da Rede Ubuntu quanto na minha página pessoal. E qualquer dúvida que a gente está à disposição, tá bom? Propósito em ação. Reflita para que você está fazendo o que você está fazendo. Finalmente, como você vai fazer o que você vai fazer. E finalmente, o que. Como é que você vai entregar isso que você está se propondo. Ótima semana para todos vocês. Uma linda semana. Obrigado, Rafa, um prazer enorme, sempre você está aí comigo, muito carinhoso a galera aí que vocês estão sempre participando, reconhecendo sempre que tem muita gente que não consegue assistir ao vivo, e aí você assiste, por favor,
no nosso canal do YouTube, Rede Ubuntu, né? Então, www.youtube.com/Rede Ubuntu. Você tem uma playlist lá chamada Café com Edu, onde você pode ver todos os nossos episódios anteriores. Acho que a gente deve estar no 40º episódio já, tá bom? Então, um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado, ótima semana. Terça-feira que vem, terça-feira de carnaval, eu não farei Café com Edu, galera. E eu volto na semana de março, tá bom? Então, ótimo carnaval para todo mundo. Aproveitem, ziriguidum. E em março estarei de volta aí com mais um Café com Edu. E nesse meio tempo, rua. Vai pra rua, meu caro. Beijão, tchau.